Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, livro 1, capítulo 16. Do sofrer os defeitos dos outros. Aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve ele tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considere que talvez seja melhor assim, para aprovar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia, convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie, para que os possas levar com seriedade. Se alguém com uma ou duas advertências não se emendar, não contendas com ele, mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade, e seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal, procura sofrer com paciência os defeitos e qualquer imperfeição dos outros, pois tens também muitas que os outros têm de aturar. Se não te podes modificar como desejas, como pretendes ajeitar os outros à medida de teus desejos? Muito desejamos que os outros sejam perfeitos, e nem por isso emendamos as nossas faltas. Queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos e não toleramos nenhum constrangimento que nos coíba, donde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como a nós mesmos. Se todos fossem perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus? Ora, Deus assim o dispôs para que aprendamos a carregar uns o fardos dos outros, porque ninguém há sem defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo, bastante para si, mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliemos, instruamos e aconselhemos. Quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da diversidade, pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, livro 1, capítulo 17. Da vida monástica. Aprende a abnegar-te em muitas coisas se queres ter paz e concórdia com os outros. Não é pouco habitar em mosteiros ou congregações religiosas, viver ali sem queixas e perseverar fielmente até a morte. Bem-aventurado é aquele que aí vive bem e termina a vida com um fim abençoado. Se queres permanecer firme e fazer progressos, considera-te como desterrado e peregrino sobre a terra. Convém fazer-te louco por amor de Cristo se queres seguir a vida religiosa. De pouca monta são o hábito e a tonsura, são as mudanças dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que fazem um verdadeiro religioso. Quem outra coisa procura, senão a Deus, só a salvação de sua alma, só achará tribulações e angústias. Não pode ficar por muito tempo em paz quem não procura ser o menor e o mais submisso de todos. Para servir viestes, não para mandar. Lembra-te que foste chamado para trabalhar e sofrer, e não para folgar e conversar. Aqui, pois, provam-se os homens, à semelhança do ouro da fornalha. Aqui ninguém perseverar se não quiser humilhar-se de todo o coração por amor de Deus. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, livro 1, capítulo 18. Dos exemplos dos santos padres. Contempla os salutares exemplos dos santos padres, nos quais brilhou a verdadeira perfeição religiosa, e verás quão pouco ou quase nada é o que fazemos. Ah, que é a nossa vida em comparação com a deles? Os santos e amigos de Cristo serviram ao Senhor em fome e sede, em frio e nudez, em trabalho e fadiga, em vigílias e jejuns,
em orações e santas meditações, em perseguições e muitos opróbrios. Ó, quantas e quão graves tribulações sofreram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens e todos quantos quiseram seguir as pisadas de Cristo. Odiaram suas almas neste mundo, para possuí-las eternamente no outro. Ó, que vida austera e mortificada levaram santos padres no deserto, que contínuas e graves tentações suportaram. Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo, quantas orações fervorosas ofereceram a Deus, que rigorosas abstinências praticaram, que zelo e fervor tiveram em seu adiantamento espiritual, que guerra fizeram para subjugar os vícios, com que pura e reta intenção buscaram a Deus. Durante o dia trabalhavam e passavam as noites em orações, ainda que trabalhando não interrompessem um momento a oração mental. Todo o tempo empregavam utilmente, toda hora lhes parecia breve convivida com Deus, e pela grande doçura das contemplações se esqueciam até da necessária refeição do corpo. Renunciavam a todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e parentes, nada queriam do mundo. Apenas tomavam o indispensável para a vida e só com pesar satisfaziam as exigências da natureza. Assim eram pobres nos bens terrenos, mas muito ricos de graças e virtudes. Exteriormente lhes faltava tudo, interiormente, porém, deliciavam-se com graças e consolações divinas. Ao mundo eram estranhos, mas íntimos e familiares amigos de Deus. A si mesmos tinham em conta de nada e o mundo os desprezava, mas eram preciosos e queridos aos olhos de Deus. Mantinham-se na verdadeira humildade, viviam em singela obediência, andavam em caridade e paciência. Assim, cada dia faziam progresso na vida espiritual e mais a Deus agradavam. Esses foram dados por modelos a todos os religiosos e mais nos devem estimular ao progresso espiritual do que a multidão dos tíbios ao esmorecimento. Ó, quanto foi o fervor de todos os religiosos nos primeiros tempos de seus santos institutos! Quanta piedade na oração! Que emulação nas virtudes! Que austera disciplina vigorava então! Que respeito e obediência aos preceitos do superior reluzia em todos! Os vestígios que deixaram ainda atestam que foram verdadeiramente varões santos e perfeitos os que em tão renhidos combates venceram o mundo. Hoje já se considera grande quem não é transgressor da regra e com paciência suporta o jugo que se impôs. Ó tibieza e desleixo do nosso estado, que tão depressa declinamos do fervor primitivo, e já nos causa tédio o viver por tanta negligência e frouxidão. Oxalá em ti não entorpeça de todo o desejo de progredir nas virtudes, já que tantos modelos vistes de perfeição.